Aos 93 anos, seu Augusto ainda guarda na memória histórias de quem ajudou a construir não só uma igreja, mas a fé de uma cidade inteira. Ele conviveu com o Padre Luso e participou da construção da igreja em Porto Nacional. Ele disse assim que era para nós ia fazer uma igrejinha. Aí tinha um colega nosso que fazia a planta, né? Aí fez a planta, aí me deu. Eu trabalhava nesse tempo, antes de me dar a planta, eu trabalhava no colégio das irmãs. Com 3 anos eu entreguei a chave para o Padre Luso. Ele está pronto aí. Conhecido pela simplicidade e pela forma como acolhia os fiéis, Padre Luso marcou gerações. Com o passar dos anos, vieram relatos de graças alcançadas e de possíveis milagres, que hoje faz parte de um processo dentro da Igreja Católica. Aqui antes era uma grota, chamada Grota das Pombinhas. Então nesse espaço aqui não tinha essa ponte hoje, que tem hoje. E aqui não tinha também o tráfego de carros. E Padre Luso, como ele fazia o caminho da fé, que ele vinha lá do seminário, e aqui às vezes chovia, e ele passava a pé enxuto. Então as pessoas visualizavam ele passando a pé enxuto. Ou seja, assim como o Santo Antônio, Padre Luso levitava e bilocava. Tinha esse dom de bilocar e de levitar. E aqui ele levitava. Por quê? Não tinha como ele passar, né? Tem o testemunho de um irmão que ele faleceu recente, que ele disse que teve a graça até de levitar com o Padre Luso. Que ele ficou assim: Padre Luso, vai estar cheio de água, vamos embora pela rua Arijoca. Ele falou: meu filho, o que é difícil para os homens, para Deus não é nada. Aí que chegando aqui, conversando com ele, me dá a mão aqui, meu pequeno. E aí quando ele viu, já estava chegando na igreja, porque a igreja está logo ali. Histórias que continuam sendo compartilhadas por quem mantém a devoção. Tive no início de câncer na região peripancreática, que é uma região muito delicada do organismo. E daí tive de fazer esse procedimento. E diante desse procedimento foi muito difícil, né? A cirurgia é muito demorada, muito complexa, e eu passei um risco iminente de morte pela complexidade. E graças à intercessão do Padre Luso, às nossas orações, de toda a comunidade, pessoas que eu não conhecia, pessoas lá do hospital, pessoas de outras localidades, meus amigos, minha família, pessoas que eu não conheci, orando por mim, rezando dia e noite, fazendo penitências aqui nessa igreja. Todos, minha família, vinham aqui, meus filhos, minha esposa estava me acompanhando lá, mas meus filhos, juntamente com a Zumira, o pessoal da Associação do Padre Luso, os padres, o bispo, todo mundo pedindo pela minha saúde. E houve momentos críticos nesse período. Eu passei 9 dias na UTI, estado gravíssimo. Eu era o paciente mais grave da UTI. E fiquei mais 35 dias internado ao todo. Então, não foi fácil. E nesse período tivemos momentos ruins, muito ruins, mas nunca me faltou a fé. Nunca me faltou a fé e, assim, apesar da gravidade, nunca me faltou a fé. Sempre eu sabia, tinha certeza que eu ia voltar. E com a graça de Deus, a intercessão do Padre Luso, a gente conseguiu. A partir de relatos como estes que a igreja começa a analisar a vida e a trajetória do Padre Luso. Esta rua é conhecida como Caminho da Fé. Padre Luso saía daqui por volta das 11 horas da manhã e meio-dia chegava na igreja de São Judas Tadeu, que fica logo mais à frente. Em todo este casarão, Padre Luso passou boa parte de sua vida. Até hoje funciona como seminário. Logo mais à frente funciona o memorial. A gente vai entrar aqui agora, onde é possível perceber toda a vestimenta em que ele utilizava no dia a dia, tudo prevalecido. Aqui dentro, a cama em que ele dormia prevalece como estava, do mesmo jeito, com toda a sua estrutura, do mesmo jeito em que ele teria deixado. Logo dentro desses armários, até hoje ficam as vestes, mais vestes em que ele utilizava. Um detalhe importante é essa aqui.
Nesta cadeira, os fiéis, até os dias de hoje, deixam as suas devoções ao Padre Luso. E era nesta cadeira em que ele recebia e dava conselhos aos fiéis. O caminho feito por ele diariamente acabou se transformando em tradição e até hoje é percorrido por fiéis que mantêm esse costume. Meio-dia era o horário de chegada. Padre Luso, conhecido popularmente como Padre Milagreiro, tinha uma intimidade com Deus, né, Dona Grande Zumira? intimidade com Deus. Padre Luso, ele ouvia as pessoas, aconselhava, e antes de construir a igreja, que foi construída por ele vinha aqui para cima do morro, e aqui ele rezava. Depois ele construiu a igreja no início da década de 60 e continuava até quando ele faleceu. Então esse caminho, eu digo assim, esse caminho da fé, essa romaria foi ensinada por ele, porque ele já nos ensinou. E agora as pessoas continuam fazendo, tem 39 anos da sua Páscoa, continua fazendo esse mesmo caminho, chegando na igreja, indo até o seu túmulo para agradecer. Ele falava com Deus e ele nos ensinou a importância da gente confiar na providência divina. Era isso que ele dizia, Jesus, Maria e José. Tudo isso, Padre, todos os recados que ele deixava para as pessoas, os pequenos escritos que estão lá no memorial, tinha JMJ, Jesus, Maria e José. Tudo para ele, olha minha filha, nada é por acaso, tudo é providência. E hoje eu estou, vocês estão me vendo aqui, já recuperado, né? O meu físico voltou mais ou menos do que era. Eu tinha 96 quilos, quando eu cheguei aqui eu estava com menos de 80. Toda esta devoção ganhou um novo capítulo, depois que o Vaticano autorizou a abertura do processo de beatificação do Padre Luso. A autorização permite o início das apurações, que vão analisar documentos, testemunhos e possíveis milagres atribuídos ao sacerdote. O processo de canonização ele é formado de várias etapas, né? A primeira etapa é o Nix Obstate, né? Onde é apresentado um pequeno relatório do candidato enviado a Roma e constando que nada tem no sentido moral, no sentido jurídico, canônico contra aquele candidato. O processo é longo e exige critérios rigorosos, até um possível reconhecimento oficial. O Padre Luso ele tem muitos relatos de milagre. É um dos quesitos da igreja, né, para passar de servo de Deus para beato é ter um milagre. Padre Luso está enterrado aqui neste local. A igreja já virou ponto de visitação. É aqui que os fiéis depositam o seu pedido de oração em busca de um milagre. É aqui que a fé se encontra com a esperança de quem acredita na intercessão do Padre Luso. Eu sei que ele fazia muito milagre, povo. Ele pegava o que sempre o povo dava a ele, muita coisa assim, e ele pegava e dava para aquela pobreza todinha, ele dava. O processo de beatificação ainda está no início e pode levar anos. Mas em Porto Nacional, a devoção já atravessa gerações.